Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o método toString. Quando a gente cria uma classe em Java, por exemplo, eu criei aqui uma classe chamada pessoa. Toda classe em Java ela é filha da classe Object. Automaticamente ela é filha de Object. E na classe Object existe um método chamado toString. Esse método toString ele é uma representação textual de um objeto. A classe Object já implementa esse método toString, então se você chamar toString em qualquer objeto seu, você vai executar a implementação padrão da classe Object, mas a gente pode sobrescrever esse método. E é isso que a gente vai ver aqui no exemplo e como fazer isso. Aqui do lado direito nós temos a classe pessoa, com dois atributos, CPF e nome, e um construtor que recebe CPF e nome como parâmetros. Do lado esquerdo nós temos nossa aplicação, nossa classe principal, MyApp, e o nosso método main, onde a gente cria uma pessoa, new pessoa, passando como parâmetro, as informações de CPF e nome, no caso 100.000 e Leonardo Baraúna como nome. Quando a gente faz um systemout println p, implicitamente esse método println ele chama o método toString daquele objeto que a gente passou como parâmetro. Eu vou rodar aqui para a gente ver o resultado aqui na console. E ele exibiu aqui pessoa, arroba e um código ali. Pessoa é a classe que pertence àquele objeto, P. Ele é da classe pessoa. E esse arroba e esse código é simplesmente o código, é o endereço na memória daquele objeto. Então essa é a implementação padrão do toString da classe Object. Nós criamos uma classe pessoa, todas as classes em Java herdam, são filhas da classe Object, e o Object já implementa o toString dessa forma. Só para mostrar aqui que isso é verdade, eu vou fazer essa mesma chamada aqui, chamando aqui o toString. Vou rodar, você vai ver que ele vai dar o mesmo resultado. Na verdade, quando a gente não chama o toString, o println ele está, na verdade, chamando isso implicitamente. Está chamando o toString. Então, essa é a implementação padrão do Object. Mas nós queremos fazer a implementação do toString para a classe pessoa. Então, eu venho aqui na classe pessoa. Vou fazer uma anotação aqui com override para sobrescrever aquele método. Vou criar o método aqui com a mesma assinatura do toString. Aí eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu vou colocar assim, vou dar um return CPF mais, vamos botar vírgula, nome. Vou salvar e vou executar. Observe que agora o toString está trazendo o CPF e o nome. Então se eu tirar aqui, deixar só o println, ele vai trazer o resultado no formato que eu quiser. Poderia fazer uma alteração aqui, por exemplo, colocar no estilo parecido com o formato JSON, por exemplo. Colocando entre chaves. CPF e nome. Então, o método toString, na verdade, ele é um método herdado da classe Object e que a gente tem a oportunidade, a gente tem essa alternativa de sobrescrever esse método, e toda vez que alguma classe do nosso sistema chamar o método toString, ele vai retornar a string de acordo com a implementação que a gente fizer desse método para a nossa classe específica. Então é isso. Essa é a função aí desse método toString. Ela simplesmente é uma representação textual do nosso objeto.